Boa tarde, companheiros de Itapiranga. Como vocês lembram, certamente, meu nome é Paulo Soares. Hoje vamos conversar, vamos refletir, dialogar acerca da penúltima aula do curso básico de Espiritismo. E o tema da tarde de hoje é obsessão e desobsessão. Essa aula ela é dividida em duas partes. A primeira parte nós iremos falar sobre obsessão, sobre a influência dos espíritos na nossa vida. E a segunda parte, feita pela professora Isabel Andrade, que vocês lembram muito bem, falará sobre desobsessão. Ou seja, inicialmente eu vou obsidiar vocês e depois, se ela conseguir, ela vai desobsidiar. Tá? Brincadeirinhas à parte, vamos ao nosso encontro da tarde de hoje, da penúltima aula. Tá? Allan Kardec, ele definiu a obsessão como, ou melhor dizendo, vamos trazer a definição do dicionário, né? A definição do pai dos inteligentes. Eu costumo dizer que é pai dos inteligentes porque quem consulta o dicionário é porque quer aprender, né? Pois bem, a obsessão vem do latim obsessione, que significa impertinência, perseguição, vexação, ideia fixa. Ou seja, a obsessão é uma ideia fixa, mas, do ponto de vista espírita, é algo mais complexo, algo mais profundo. Vamos ver o que Kardec e os espíritos falaram sobre isso. Segundo os espíritos, a obsessão se caracteriza pela ação persistente que um espírito exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Essa foi a definição que os espíritos deram a Kardec. Pois bem, Kardec, lá na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, faz o seguinte questionamento aos espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Todo mundo acredita que os espíritos influenciam na nossa vida, até mesmo os não espíritas, muitas vezes. Mas observem a resposta de Kardec. Ele diz, ou melhor dizendo, a resposta dos espíritos. Eles dizem, muito mais do que podereis imaginar, pois quase sempre são eles os espíritos que vos dirigem. Observem que a resposta dos espíritos é surpreendente, porque até então nós acreditamos que os espíritos influenciam na nossa vida, mas não a tal ponto deles dirigirem praticamente a nossa vida. E é justamente isso que nós vamos ver ao longo da aula de hoje, a influência que os espíritos exercem na nossa vida, na nossa existência. Os espíritos classificaram a obsessão em 3 graus. A obsessão simples, a obsessão por fascinação e a obsessão por subjugação. Nós vamos falar sobre cada uma delas, né? A obsessão simples. O que é a obsessão simples? A obsessão simples são sutis interferências. O obsessor influencia mentalmente obsidiado, porém sem exercer o domínio completo. Vamos dar um exemplo.
Uma pessoa está numa festa, aliás, os espíritas adoram festa, e de repente ele vê uma mulher bonita, uma mulher bem vestida, e aí ele pensa, por que não paquera essa mulher? Vai lá e paquera essa mulher. E aí vem o segundo pensamento e diz, você é casado. E aí vem um terceiro pensamento e diz, e daí? Muita gente não faz, muita gente não trai. E aí fica essa dualidade, fica esse litígio na mente da pessoa, com a ideia da própria pessoa e uma ideia estranha a ela. Uma vez cedendo a essas influências, a esse pensamento, pode então se estabelecer a obsessão propriamente dita. Aí a gente tem um exemplo de obsessão simples. Aliás, esse tipo de influência, todos nós, absolutamente todos nós, estamos sujeitos a essa influência. Todos. Em qualquer instante de nossa vida, de nossa existência. Segundo, os espíritos classificam a obsessão por fascinação, que é o caso de gravidade intermediária. O obsessor influencia fortemente a mente e a vontade do obsidiado, porém sem exercer o domínio completo. Aí não é mais a obsessão simples. Não é a subjugação, que é o terceiro grau, o terceiro nível, mas também não é mais uma obsessão simples. Como o próprio nome diz, ele fala fascinação. Imaginem uma pessoa fascinada. Imaginaram? Pois bem, uma pessoa fascinada é uma pessoa extremamente difícil de modificar os pensamentos. Minha mãe dizia o seguinte, se fulano pensa que pau é pedra, não adianta você tentar explicar para ela que pau é pau, porque na mente dela, pau é pedra. Então é muito difícil. Esse tipo de obsessão, inclusive, é uma obsessão muito difícil de ser tratada, justamente porque a pessoa se acha fascinada. Acontece muito em pessoas extremistas, pessoas muito religiosas, principalmente. É muito comum, inclusive. E por último, os espíritos trazem o terceiro grau de subjugação, que é, ou melhor, o terceiro grau de obsessão, que é a subjugação. O obsessor domina completamente a mente e a vontade do obsidiado. Em alguns casos, leva à loucura. Nós espíritas acreditamos que grande parte das pessoas que estão sendo tratadas como loucas, na verdade são pessoas obsidiadas. São pessoas fortemente influenciadas pelos espíritos. Kardec teve o cuidado de utilizar a palavra subjugação nesse ponto aí, e não a possessão propriamente dita, porque possessão dá a ideia de posse, como se os espíritos pudessem tomar o corpo de uma pessoa. E nós sabemos, inclusive pelas aulas anteriores, que dois espíritos não podem ocupar o mesmo corpo, evidentemente, porque nós, estamos ligados ao nosso corpo, molécula a molécula, e um outro espírito não pode coabitar. Mas na subjugação, a pessoa subjugada se acha como uma verdadeira marionete nas mãos dos espíritos. Eles dizem, vai por aqui, a pessoa vai. Dobra a esquina, a pessoa dobra. Diga isso, a pessoa diz. Sem sequer se suspeitar de que se trata de uma obsessão, que se trata de um pensamento estranho ao seu. Não é?
esse tipo de obsessão, é claro, é menos comum, mas ainda acontece com muita gente, com muitas pessoas, inclusive. Tá? Existe um exemplo no Livro dos Espíritos, que Kardec dá, de um senhor de uma certa idade, que era levado constantemente a se ajoelhar diante de uma jovem que morava na mesma rua e se declarar diante dela. E aí ele se passava por um absurdo, minutos depois ele não se lembrava de absolutamente nada do que havia dito, mas ele era levado a se ajoelhar e se declarar diante dela. Era uma pessoa subjugada. Né? Muito bem. Esses são os 3 graus de obsessão que os espíritos trazem para a gente. Mas, quais são as causas? O que predispõe à obsessão? Por que os espíritos obsidiam? E o que causa essas obsessões? São muitos os fatores que causam obsessão. A gente vai trazer alguns aqui, principais, que os espíritos trazem para a gente. Tá? A imperfeição moral é um deles. Vocês já devem ter ouvido falar em outras aulas, em outros encontros do curso básico, que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Ou seja, o planeta que nós vivemos, os espíritos que aqui habitam, encarnados e os desencarnados, não são os melhores espíritos do mundo. Aliás, nós estamos como se estivéssemos na infância da espiritualidade. Nós ainda somos imaturos. Então os espíritos aqui encarnados e até os desencarnados que estão ao redor da Terra, somos ainda espíritos atrasados. Daí termos ainda muita violência, muito egoísmo, muito orgulho, uma gama de situações ainda infelizes que caracterizam a nossa existência aqui nesse plano. Então, um dos fatores que predispõem à obsessão é a nossa imperfeição moral. Um outro fator é quase sempre uma ação vingativa. Lembre-se do quase. Ou seja, nós somos naturalmente vingativos. Nós não levamos desaforo para casa. Se alguém pisa no nosso pé, nós logo queremos revidar. Ou seja, nós não perdoamos muitas vezes, nós não relevamos, nós queremos estar sempre por cima. Inclusive nós educamos as nossas crianças que quando algum coleguinha bater nelas, a gente deve revidar, a criança deve revidar. Então, um dos fatores também que causam a obsessão é justamente os nossos sentimentos vingativos. Problemas reencarnatórios, ou seja, nós não vivemos nesse momento, não é a primeira, mas também não é a última encarnação. Se essa não é a primeira e nem a última, nós já reencarnamos muitas outras vezes. Se nós reencarnamos muitas outras vezes, nós tivemos muitos amigos, nós fizemos muitos amigos. Mas certamente nós fizemos também muitos inimigos. E esses inimigos, injustificadamente, eles vêm nos cobrar. Eles vêm nos cobrar dívidas que eventualmente tivemos com eles no passado, em outras existências, em existências anteriores. É claro, volto a repetir, que essas cobranças não se justificam, evidentemente, mas eles vêm cobrar muitas vezes. Então, um dos fatores que predispõe à obsessão são os problemas reencarnatórios, aqueles que trazemos de outras existências, de existências remotas.
Uma outra causa da obsessão são as nossas tendências viciosas, fruto ainda da nossa imaturidade, fruto ainda do nosso atraso espiritual. Mas não me refiro aqui apenas às tendências viciosas em relação ao fumo, em relação ao álcool, em relação à drogadição. Não, absolutamente. Existem outras formas de vícios. Existem, por exemplo, o vício do pensamento. Existem pessoas que pensam o tempo todo de forma pessimista, por exemplo. Ou seja, que estão sempre mal-humoradas, que estão sempre desequilibradas muitas vezes. Então esses vícios do pensamento, eles acabam nos situando numa faixa vibratória muito inferior, numa faixa muito desequilibrante. E isso acaba, muitas vezes, atraindo os espíritos que estão na mesma faixa, atraindo os espíritos infelizes, inclusive. Um outro fator que causa obsessão, outros fatores são, por exemplo, o egoísmo, a ambição. Mais adiante eu vou falar sobre cada um desses sentimentos, né? O ódio, o orgulho. Aliás, sobre o orgulho eu vou contar uma história muito curiosa que ilustra bastante esse sentimento em relação à obsessão. Existia uma senhora, que inclusive se encontra encarnada ainda entre nós, por nome Esther. Dona Esther, ela desde pequeno, ela sentia umas dores nas pernas, e essas dores não se justificavam. Ela era levada, quando criança, ao médico, foi levada diversas vezes, era medicada, ficava internada, melhorava, voltava para casa. Tempos depois voltavam as dores, novos exames, novos medicamentos, e não se descobria o que Esther tinha. Ela passou toda a sua existência e chegou até a acostumar-se com essas dores, que muitas vezes deixavam acamada, deixavam muito perturbada por conta disso. E o tempo foi passando, e aí com certa idade, Dona Esther conheceu a doutrina espírita, teve contato com o Livro dos Espíritos, leu o Livro dos Espíritos, começou a frequentar o centro espírita, assistiu às palestras, leu o Evangelho, começou a fazer alguns cursos espíritas e se descobriu médium psicofônico, aquela que fala através dos espíritos. E aí, numa das reuniões mediúnicas que Dona Esther participava, um espírito deu comunicação através de um outro médium. E esse espírito contou a seguinte história, apontando para Dona Esther. Essa senhora, em uma outra existência, era muito rica, possuía muitos escravos. Eu era um desses escravos. Alguém me caluniou, dizendo a Dona Esther, contando a Dona Esther que eu havia roubado a fazenda. Por ordem dela, eu fui colocado no tronco, tive as 2 pernas quebradas e desde então morri ali mesmo no tronco. E desde então não tenho feito outra coisa senão infligir nela as mesmas dores que ela me fez passar. É claro, como acontece nas reuniões mediúnicas, os espíritos são doutrinados, ou seja, são convencidos a modificar de atitude. E assim foi feito. O doutrinador, como chamamos, ou o dialogador, conversou com esse espírito desse ex-escravo, tentando convencê-lo para mudar de atitude em relação a Dona Esther.
Evidentemente que um caso complexo como esse não modificaria da noite para o dia. E o escravo, é claro, não se convenceu. Houve novas reuniões, esse escravo voltou novamente, foi doutrinado novamente e não se convenceu de deixar de perturbar a Dona Esther. Até que numa das reuniões, um doutrinador, então, convenceu esse escravo. E esse escravo então disse, tudo bem, eu não vou mais perseguir Dona Esther, contanto que ela venha me pedir perdão. Observe, meus amigos, apesar de Dona Esther conhecer a doutrina espírita, conhecer sobre a reencarnação, conhecer sobre a imortalidade da alma, sobre a lei de causa e efeito, sobre o amor, inclusive, que a doutrina espírita prega, sobre o Evangelho de Jesus. Apesar de tudo isso, Dona Esther disse, eu jamais pedirei perdão a um negro escravo. Nem precisamos dizer que, até hoje, segundo conta, Dona Esther continua sentindo as mesmas dores. Então, percebemos que o orgulho também é uma causa, é um fator que predispõe à obsessão. O orgulho. Apesar de Dona Esther conhecer todas essas verdades, o orgulho não deixou, não permitiu que ela terminasse essa obsessão. Uma outra causa da obsessão são os sentimentos vingativos, que de certa forma eu já falei lá atrás. Os sentimentos vingativos, os apegos, os ciúmes, que mais adiante eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. A invigilância também é uma causa da obsessão. Jesus, quando esteve entre nós, disse, vigiai e orai. A obsessão é, em realidade, a escravização temporária do pensamento. Porque imaginem vocês que o pensamento é o principal atributo dos espíritos. É o principal atributo do ser espiritual, do ser pensante. Vamos fazer uma comparação. Imaginemos que uma pessoa cometeu um crime e foi condenada por esse crime. E ela então teve a sua liberdade cerceada, ficou presa, né? Nós poderíamos afirmar, sem medo de errar, que essa pessoa, mesmo estando presa, ela continua tendo esperança. Não continua tendo esperança? Certamente que sim, muitas delas. Mas uma pessoa obsidiada, uma pessoa subjugada, ela se acha escravizada no seu maior patrimônio, que é o pensamento. Imagine uma pessoa ter o seu pensamento escravizado. Ela fica como que num ciclo sem fim, num ciclo vicioso. Ela não pode pensar exatamente o que quer, ela não tem liberdade para pensar o que quer, porque ela é subjugada. Isso é extremamente mais doloroso do que a prisão física propriamente dita, a prisão do pensamento. Nós, quase sempre, somos escravos de muita coisa. Nós somos escravos dos vícios, nós somos escravos do dinheiro, somos escravos do sexo, somos escravos do trabalho, somos escravos até mesmo do lazer. Muitas vezes somos escravos, não é? Mas como é que se dá a obsessão? Tecnicamente, como é que os espíritos conseguem perturbar, obsidiar e influenciar as pessoas?
ocorre exatamente pela sintonia. É dessa forma que os espíritos conseguem nos obsidiar. Imaginemos o seguinte: lá em casa, quando eu era pequeno, pai tinha um rádio grande, desse tamanho assim mais ou menos. E ele era feito, tinha uns botões onde a gente, para sintonizar as rádios, a gente precisava girar aqueles botões, né, grandes. Eu me lembro, eu era pequenininho e eu ficava girando aqueles botões. Para nós sintonizarmos, por exemplo, a Globo FM, que é 90.1, que fica no início do dial, como é chamado, né? No início do dial, a gente gira para a esquerda aquele botão e ele então sintoniza na Globo FM. Se nós quisermos ouvir as músicas, por exemplo, da Educadora FM, que é 107.5, que é no outro extremo do rádio, a gente tem que girar todo o botão até o final, até a outra extremidade e ouvir as músicas da Educadora FM. Se nós sintonizarmos, por exemplo, 90.1 a Globo FM, nós conseguiremos ouvir as músicas da Educadora FM? Certamente que não. E o inverso também é verdadeiro. Se nós sintonizarmos a Educadora, nós não iremos ouvir as músicas da Globo FM. Então é exatamente dessa forma que se dá a obsessão. Os espíritos, quando querem nos influenciar, eles sintonizam na nossa faixa vibratória e ali conseguem o seu intento, e ali conseguem nos influenciarmos, seja no bem ou seja no mal. Tá? Então, das duas formas, é dessa forma que se dá a obsessão. É uma lei física. Para aqueles que estão numa sintonia mais elevada, os espíritos inferiores jamais conseguirão sintonizar, porque eles estão numa faixa vibratória rasteira, numa faixa inferior. Então é dessa forma que se dá a obsessão. Muitos de nós podem pensar, bem, a obsessão se dá dos espíritos desencarnados para conosco. Não é só dos espíritos desencarnados para conosco. A obsessão pode se dar de várias formas, de desencarnado para encarnado. Ela se dá de encarnado para desencarnado. Ela se dá de encarnado para encarnado também. Pode se dar de desencarnado para desencarnado. Pode se dar reciprocamente. E pode também ter uma auto-obsessão. Nós vamos falar sobre cada uma delas. Tá? Muito bem. Sobre a obsessão de desencarnado para encarnado. É o de maior incidência. Por quê? Porque os espíritos não estão sendo vistos. Os espíritos estão fora do corpo físico e fica mais fácil de obsidiar. Eles, muitas vezes, dormem conosco, eles almoçam conosco, trabalham conosco, passam o tempo todo nos influenciando, sem nos apercebermos disso. Jesus, enquanto esteve conosco, ele sentenciou. Ele diz: reconcilia-te com teu inimigo enquanto caminhas com ele. Porque quando ele desencarnar vai ser mais complicado, vai ser mais difícil a gente reconciliar. E mais fácil para ele nos obsidiarmos, nos influenciarmos. Porque, volto a dizer, porque eles não estão sendo vistos. Eles trabalham na surdina, nos influenciando o tempo todo, influenciando inclusive aqueles que estão conosco, aqueles mais chegados a nós, os nossos parentes, principalmente, também. Existe a obsessão de encarnado para desencarnado.
Então vocês poderiam dizer, mas Paulo, é possível que eu aqui, no corpo físico, possa obsidiar uma pessoa que está no mundo espiritual? Sim. E como pode? Em primeiro lugar, o mundo espiritual não é lá, distante. O mundo espiritual, ele preenche todo o universo, é aqui, é ali, é acolá, é lá também, em todo lugar. Não existe distância para os espíritos. E eu vou dar alguns exemplos bastante curiosos desse tipo de obsessão. Olha só, é mais comum do que a gente imagina, tá? Por exemplo, a inconformação e o desespero frente à perda de um ente querido. É claro que todos nós sofremos quando desencarna alguém querido. Todos nós sentimos a dor da perda, entre aspas, que ninguém perde ninguém, de um pai, de uma mãe, de uma avó, de um irmão, de um filho. Nós sofremos com isso, certamente. Não é? Mas daí nós segurarmos essa pessoa junto a nós, existe uma grande diferença. Tá? O que ligam as pessoas, o que ligam os espíritos, são os pensamentos, são os sentimentos. Então, muitas vezes, quando sofremos por muito tempo, quando perdemos um ente querido, quando desencarna alguém querido, nós acabamos atraindo essa pessoa junto a nós. E aí sofre a gente e sofre ele, porque ele não consegue retomar a sua vida no mundo espiritual. Ele não consegue retomar a vida que ele tinha antes de desencarnar, porque nós seguramos eles aqui conosco muitas vezes. Eu vou dar um exemplo. Uma vez, há muito tempo aqui atrás, um ônibus escolar caiu no rio e desencarnaram algumas pessoas, inclusive crianças. E aí a mãe, não me lembro se a mãe ou a avó de uma dessas crianças, sofreu muito, como é normal. Só que ela passou durante muito tempo, ela chorava todos os dias, todas as noites, ela não tinha sossego. E 2 anos se passaram, e ela estava num centro espírita, onde Chico Xavier estava à mesa, existia um palestrante, Chico Xavier então psicografava algumas cartas, algumas mensagens, e uma das cartas era do filho dessa senhora. E ele dizia justamente o seguinte: mãe, eu estou bem, mãe. Eu estou bem, mas é preciso que a senhora tenha fé. É preciso que a senhora pare de sofrer, pare de chorar, porque cada vez que a senhora fica rememorando o dia do acidente, eu sinto novamente a água entrando nos meus pulmões, e aí é um ciclo interminável aquele sofrimento. Toda vez que a senhora se lembrar de mim, faz uma oração, faz uma prece. Não precisamos nem dizer que a partir daquele momento, essa senhora passou a orar por essa criança. Foi só a partir daí que efetivamente essa criança foi libertada. Poderíamos dizer que era uma obsessão por amor, por ignorância também, é claro, evidentemente. Aquela mãe que tinha um sentimento muito grande, uma ligação muito grande por aquele filho, ela acabava muitas vezes retendo aquela criança no lar, em sofrimento durante muito tempo. O contrário também acontece. Ódio. Se a gente tem muito ódio por uma pessoa que desencarnou, de repente nós podemos atraí-lo junto a nós. Porque não apenas o amor une, mas o ódio também. Né? Herdeiros insatisfeitos também é um tipo de obsessão. Imagine, uma pessoa muito rica desencarna e aí vai se dividir a herança, vai ter alguns que estarão insatisfeitos com aquela divisão. E aí o que acontece? Aquele pobre que desencarnou não vai ter sossego, não vai ter paz, porque vão se lançar os pensamentos em desequilíbrio, em desarmonia contra ele, e ele não vai conseguir o reequilíbrio necessário, e aí muitas vezes vai ser atraído para dentro do lar daquela pessoa.
que está lançando ódio, que está lançando pensamentos de desequilíbrio, de desarmonia. Né? Então, existe também a obsessão de encarnado para desencarnado. E a obsessão de encarnado para encarnado. E como existe. Aliás, é muito comum. Pessoas obsidiando pessoas existem em grande número. Caracterizam-se pela capacidade que têm de dominar mentalmente aqueles que elegem como vítimas. Exemplos: o ciúme, a inveja, o desejo de poder, o orgulho, o ódio, o amor possessivo sufocando a liberdade do outro. Por exemplo, o marido que limita a liberdade da esposa. A mulher, por exemplo, vai ao dentista, ele logo imagina que ela está tendo um caso com o dentista. Vai à padaria, logo imagina que está tendo um caso com alguém. Então, o marido acaba limitando a liberdade da esposa e vice-versa também acontece. É um tipo de obsessão. Por exemplo, há um tipo de obsessão de encarnado para encarnado também muito comum. Os pais que se julgam no direito de governar os filhos, cerceando-lhes toda e qualquer iniciativa. Os filhos, muitas vezes, eles têm os seus próprios projetos. E nós, pais, mães, nós não somos donos dos filhos, nós temos que dar um norte para eles. Existem casos, por exemplo, que o pai é médico, a mãe é médica, o tio é médico, o filho tem que ser médico. Muitas vezes ele tem um outro projeto de vida, mas a obsessão é tão grande, né? A persuasão é tão grande, que aquele jovem muitas vezes não consegue se libertar disso. E aí vai ser um médico frustrado, vai ser um advogado frustrado, porque muitas vezes não era aquilo que... Pois bem, existe ainda a obsessão de desencarnado para desencarnado. Da mesma forma que existe a obsessão entre os encarnados aqui, existe também entre os desencarnados. Ou seja, espíritos que obsidiam espíritos. Existem aqueles que têm uma certa liderança, que têm um poder mental muito grande, eles arregimentam outros espíritos, inclusive para obsidiar terceiros aqui encarnados, né? Então, da mesma forma que existe aqui os espíritos, as pessoas que obsidiam as outras pessoas, existem também os espíritos desencarnados, que perseguem uns aos outros, muitas vezes. Existe ainda a obsessão recíproca, ou seja, como o nome próprio diz, ambos são obsessores e obsidiados. Por exemplo, existem pessoas que são viciadas em drogas, em sexo, e os espíritos acabam se ligando a essas pessoas, sintonizando com elas, inclusive. E aí há uma troca, e ambos se beneficiam. Muitas vezes já atendemos em reuniões mediúnicas pessoas, espíritos, melhor dizendo, doutrinando, e que os espíritos dizem: não somos nós, não sou eu que estou perseguindo fulano, não sou eu que estou obsidiando, mas é fulano que me chama todas as noites. Ou seja, há uma troca, muitas vezes. Então, é a obsessão recíproca. São verdadeiras simbioses, né? Ninguém sabe aí quem é o obsessor e quem é o obsidiado. O problema é que é quando uma dessas pessoas, espírito, encarnado ou desencarnado, resolve mudar de atitude, resolve sair desse ciclo vicioso, e aí a outra pessoa acaba perseguindo, acaba obsidiando. Por isso que é muito difícil você sair desse ciclo, porque o outro quer continuar,
no vício, o outro quer continuar no desequilíbrio, né? Quer continuar nessa simbiose. Tá? E existe também a auto-obsessão, ou seja, existem pessoas que obsidiam a si mesmo. O homem não raramente é obsessor de si mesmo. Poucos admitem. Preferimos lançar a culpa nos espíritos. São os doentes da alma. Vou dar alguns exemplos. Pessoas hipocondríacas. Pessoas que veem doença em tudo. Que sentem uma dorzinha de cabeça e acham que é logo um aneurisma cerebral. Sentem uma dorzinha no peito e acham que vão ter um ataque cardíaco. Né? São pessoas voltadas para si mesmo, pessoas muito ciumentas, muito invejosas, muito egoístas, inclusive, né? Pessoas pessimistas, até tem pessoas que acordam já com o pé esquerdo e dizem, meu dia não vai dar certo, e acaba não dando certo, não é? Porque são pessoas muito egoístas, muito voltadas para si mesmo. E esse tipo de atitude acaba muitas vezes atraindo espíritos que estão na mesma faixa vibratória e acaba tendo uma influência espiritual propriamente dita. São os doentes imaginários, inclusive. Pois bem, existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, a pergunta 551, que Kardec lançou aos Espíritos, que eu lanço agora para vocês, para fazerem uma reflexão. Ele pergunta, pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito, fazer mal ao seu próximo? O que vocês acham? Baseado em tudo isso que nós refletimos, baseado em tudo isso que nós conversamos na tarde de hoje. Certamente que vocês dirão que sim, que um espírito, que um homem mau, com auxílio de um mau espírito, poderá fazer mal a um terceiro. E os espíritos respondem simplesmente, categoricamente, não. Ponto. Deus não permitiria. Ou seja, o que acontece é que os espíritos não podem sair por aí aleatoriamente obsidiando a quem quer que seja. Eles não podem dizer, olha, agora eu vou perseguir João, e aí obsidiarem João, perseguirem João. Olha, agora eu vou perseguir Alfredo, agora eu vou perseguir Maria. Não. O que acontece é que precisa haver uma predisposição. Lembra daqueles fatores que nós falamos no início da nossa aula? O egoísmo, o ódio, o orgulho, os problemas reencarnatórios. É preciso que haja esses gatilhos para que permita que os espíritos possam obsidiar. É uma lei física. Os espíritos não conseguem aleatoriamente obsidiar quem quer que seja. É preciso que haja esses gatilhos, é preciso que haja essas predisposições para as influenciações obsessivas propriamente ditas, não é? Então, meus amigos, assim, com essa pergunta, com essas reflexões, eu me despeço de vocês, espero que vocês tenham gostado das nossas reflexões acerca da obsessão e das influências que os espíritos exercem na nossa vida. E vocês ficarão agora com a segunda parte do nosso trabalho, feita pela nossa conhecida companheira, a professora Isabel Andrade, que vocês tanto amam. Tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, então. Um abraço a todos. Boa tarde.